A paz. Eu estou passando aqui para conversar um pouquinho, que amanhã é dia de Páscoa, então eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim: eu não entendo o que é a Páscoa, porque os judeus ainda fazem a Páscoa, celebram a Páscoa, e a gente fala que é a ressurreição de Jesus. Como é que é isso? Então eu passei aqui para a gente ver um pouquinho junto o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Vamos começar de Êxodo 12, alguns versículos. Vamos ler de 1 a 3 e depois de 7 a 14, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora a gente vai pular para o 7, que diz assim: Tomarão do sangue e o porão em ambas ombreiras e na vega das portas. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então a gente sabe que Deus estava mandando 10 pragas para o Egito, tentando libertar o povo dele, e Faraó sempre com o coração endurecido. Nessa última praga, Deus manda então o povo dele imolar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais da casa deles e o cordeiro assar no fogo e comer. Tinha que comer tudo. O que ficasse, no outro dia tinha que queimar. E que à noite o Senhor passaria sobre o Egito e aonde estivesse o sangue, ele pularia essa casa. Isso foi instituído. E a partir disso, quando eles saíram do Egito, andando pelo deserto e a vida inteira e até hoje, Israel comemora essa passagem, que é Páscoa, que quer dizer passar por cima, que foi a hora que o Senhor passou por cima da casa deles, liberando e libertando cada um deles da morte. E a gente sabe que esse cordeiro, ele exemplificava, tipificava Jesus que viria. Nessa época, eles ainda não sabiam como seria isso, mas eles esperavam o Messias que um dia libertaria eles. 1.200 anos após Jesus nasce, mais ou menos, né, gente? Que ninguém sabe ao certo. Jesus nasce e nós vamos ver o próprio Senhor Jesus celebrando a Páscoa com seus discípulos. Isso está em Lucas 22, tem outros evangelhos, mas eu escolhi Lucas 22, de 11 a 18, nós vamos ler. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está
celebrando a Páscoa, a última Páscoa dele com os discípulos, dizendo que eles não celebrariam mais até que isso fosse feito no reino de Deus. O que Jesus estava mostrando a eles? Até aqui, eles comemoravam a Páscoa, como até hoje Israel ainda comemora, fazendo exatamente pães asmos, um cordeiro, eles comem todo o cordeiro, relembrando a saída deles no Egito. O Senhor está aqui fazendo com eles, mas diz que eles não fariam mais até se cumprir. Se cumprir o quê? Estou dizendo que aquele carneiro que foi sacrificado, aquele sangue que foi sacrificado há 1.200 anos atrás desta época, com eles no Egito, estava simbolizando Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, que veio, se sacrificou, derramou o sangue dele precioso para cobrir você, cobrir a mim. Todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus, aceita o Senhor como Senhor e Salvador, é coberto pelo sangue e não tem mais a morte, igual deles. Eles não, a casa que tinha o sangue, Deus passou por cima e não matou ninguém. Hoje, quem tem o sangue de Jesus, aceitando o seu Filho amado, o seu sacrifício, que ele levou sobre a cruz do Calvário por cada um de nós, todos os nossos pecados estavam sobre ele. O fato de o aceitarmos, reconhecer o sacrifício de Jesus, sabemos que somos pecadores, mas somos lavados, remidos pelo esse sangue que o Senhor derramou na cruz, nós somos livres da morte. Ah, então você não vai morrer mais? Não, todos nós morreremos fisicamente. Nós estamos livres da morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é quando morremos e vamos para o inferno. Só que nós não vamos, em nome de Jesus, nem você. Por quê? Porque se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, você tem a vida eterna. Então não tem mais a morte. Esse sangue te cobre e te dá a vida eterna. Agora nós vamos ver o que nós comemoramos. Nós comemoramos hoje. Vamos ler também em Lucas 24, de 1 a 6, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Então nós sabemos que Jesus Cristo é aquele cordeiro lá do Egito, agora como homem, o que simbolizava no Egito, agora Jesus cumpriu. Ele morreu numa cruz, derramou seu sangue pelo seu pecado, pelo meu pecado. Mas ele não ficou morto. Ele foi crucificado, sim. 3 dias depois, Jesus ressuscitou e vivo está. Então, o que nós comemoramos hoje? A ressurreição de Jesus. Todo esse sacrifício que ele fez, morrendo na cruz, expiando seu sangue, cobrindo a cada um de nós que crê nele, que somos teus servos, que o seguem. E nós comemoramos a ressurreição, que foi a vitória do Senhor na cruz. A vitória de Jesus na morte, sobre a morte. Jesus venceu a morte para que você não precise mais morrer. Você tem a vida eterna. Quando você partir, você vai morar no céu. Eternamente viveremos com o Senhor. Por isso que hoje nós comemoramos essa ressurreição. A alegria que temos em saber que o nosso Senhor está vivo, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja que estará sobre a terra, os que estiverem vivos, os que já partiram, eles ressuscitarão primeiro. Essa é a nossa esperança. Então aqui eu encerro a minha palavra sobre a Páscoa. Se você gostou, dê um joinha, ative o sininho,
que quando tiver alguma coisa no canal, um novo estudo, uma palavra, você será notificado. Eu gostaria de orar por você. Senhor, nesse momento eu quero colocar-nos em tuas mãos, a minha vida, Senhor, a vida de quem está me ouvindo, em tuas mãos, para que nós possamos sentir alegria, porque acabamos de entender completamente a Páscoa. Por isso nós comemoramos a ressurreição de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Levou sobre si todos os nossos pecados, levou as enfermidades para que nós pudéssemos ser sarados. Por isso nós queremos prestar toda a honra, todo louvor, toda a glória ao Senhor Jesus neste dia. Queremos dizer, te amamos, Deus, nós te amamos, querido Espírito Santo, e nós te amamos, Jesus. Somos teus servos. Queremos, ó Deus, que tu capacita-nos a cada dia a te servir como tu queres, a termos discernimento de todas as coisas. Ó Deus, abençoa cada um de nós, abençoa essa vida, resolva os problemas, as angústias, as dificuldades, que eu não sei o que são, mas o Senhor conhece cada uma delas. Meu Deus, sela essa vida com o sangue precioso de Jesus, sela a minha vida também, derrama sobre nós o sangue precioso de Jesus. E estamos alegres, felizes, porque estamos comemorando a ressurreição do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.